Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 contemporâneos do profeta Daniel. Eu vou mostrar para vocês 5 personagens bíblicos. São 5 profetas que viveram na mesma época que o profeta Daniel. Eu quero te informar que as datas que vou te apresentar aqui não são datas exatas, são datas aproximadas. E também, se nós fizermos uma pesquisa mais profunda, vamos encontrar outros personagens bíblicos que possivelmente viveram na mesma época que esse profeta. Caso você seja novo por aqui, meu nome é Anderson e você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Antes de te mostrar os nomes desses 5 profetas, eu quero te mostrar alguns dados sobre o profeta Daniel. Alguns estudiosos vão afirmar, de acordo com alguns cálculos, que o profeta Daniel provavelmente nasceu por volta de 625 a 620 antes de Cristo. A segunda informação é: Daniel atuou na Babilônia no período de 605 a 536 antes de Cristo. E a terceira informação sobre o profeta Daniel é que ele serviu à corte da Babilônia por volta de 70 anos ao longo de sua vida. Isso durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Agora vamos para os 5 profetas que viveram na mesma época que Daniel. O primeiro deles é o profeta Ezequiel. Segundo os estudiosos, ele atuou no seu ministério profético por volta de 593 a 571 antes de Cristo. Vamos ver aqui mais uma informação para ser uma evidência, para nós termos a prova, a certeza de que o profeta Ezequiel viveu nos dias do profeta Daniel. E quanto a isso aqui, nós temos poucas discussões sobre esse assunto, porque no próprio livro do profeta Daniel que temos na Bíblia, ali no Antigo Testamento, nós temos informações de que ele estava entre os exilados na Babilônia. E eu tenho aqui a referência bíblica, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que está escrito o seguinte: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Então aqui o próprio profeta Ezequiel está dizendo que ele estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Vamos para mais uma referência, Ezequiel capítulo 11, versículo 25. Ele disse o seguinte: e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Então aqui eu apresentei apenas 2 referências bíblicas provando que Ezequiel, ele próprio relatou e está registrado para nós que ele estava entre os exilados na Babilônia. E sabemos que Daniel também foi um exilado. Ele viveu ali no exílio. Agora vamos para o segundo profeta também, que é muito conhecido, o profeta Jeremias. Segundo os estudiosos, ele atuou em seu ministério profético por volta de 627 a 586 antes de Cristo. Jeremias ele fez um cântico de lamentação pela morte de um rei que provavelmente, segundo os estudiosos, Daniel nasceu nos dias do reinado desse rei, que é o rei Josias. Caso você tenha interesse na história do rei Josias, você pode ir em 2 Crônicas, capítulo 35. Ali no versículo 25 vai ter alguma referência sobre isso. E conforme eu já falei, provavelmente Daniel nasceu nos dias do rei Josias, conforme os cálculos que os estudiosos fazem. E Jeremias já era vivo nos dias do rei Josias. Ele fez um cântico de lamentação pela morte desse rei. Inclusive, corrigindo aqui o que eu falei, em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 25, vamos encontrar a lamentação que Jeremias fez pela morte do rei Josias.
Agora no livro do próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 1, vamos ver qual informação que o texto bíblico nos traz. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que estavam entre, ou melhor, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então temos aqui uma prova bíblica de que Jeremias viveu nos tempos do exílio babilônico. Apresentei para vocês aqui uma referência, Jeremias capítulo 29, versículo 1. Inclusive no livro de Daniel, o próprio Daniel vai mencionar o profeta Jeremias. Agora vamos para o próximo personagem bíblico, o próximo profeta que viveu nos dias do profeta Daniel. Estou falando de Sofonias. Sofonias, ele profetizou por volta de 635 a 625 antes de Cristo. Ele também exerceu seu ministério nos dias do rei Josias, que foi rei de Judá. Vamos ver essa referência aqui em Sofonias, capítulo 1, versículo 1, que está escrito o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu separei essa referência aqui que acabei de ler de Sofonias, capítulo 1, versículo 1, para mostrar que Sofonias, assim como o profeta Jeremias, que nós vimos anteriormente, viveu nos dias do rei Josias. E eu já falei, não sei se você se lembra, os estudiosos afirmam que possivelmente, provavelmente, Daniel nasceu nos dias do rei Josias. Tudo isso estou te falando para mostrar que todas essas pessoas, todos esses personagens viveram na mesma época. Agora vamos para uma referência bíblica aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu acrescentei essa referência aqui para mostrar para vocês que Jeremias, assim como Sofonias, viveu junto, ou melhor, na mesma época que Josias. Então vimos aqui o terceiro personagem, o terceiro profeta, Sofonias, viveu nos tempos do profeta Daniel. Agora vamos para o quarto profeta, o quarto personagem bíblico que viveu nos dias de Daniel, Naum. Naum profetizou por volta de 663 a 612 antes de Cristo. Ele profetizou a queda de Nínive pelos babilônios, que possivelmente ocorreu em 612 antes de Cristo. Eu disse possivelmente, mas existem relatos históricos, provas arqueológicas sobre esse assunto. Isso é uma informação mais correta, que Nínive teve uma queda a sua queda em 612 antes de Cristo pelos babilônios. E eu estou informando aqui que o profeta Naum, ele profetizou a queda de Nínive. Agora vamos ver aqui uma referência em Naum, capítulo 1, versículo 1. Advertência contra Nínive. O livro do profeta Naum começa dessa forma, no versículo 1. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcós. Aqui é uma prova de que ele profetizou contra a cidade de Nínive. Agora vamos para Naum, capítulo 1, versículo 8. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, perseguirá os seus inimigos até as trevas. Então nós vimos aqui duas referências bíblicas do capítulo 1 de Naum. Nós vimos o versículo 1 e o versículo 8, que o profeta Naum profetizou contra Nínive. E nós sabemos, segundo a história, que Nínive caiu pelas mãos dos babilônios. Esse império que levou Daniel cativo, juntamente com os judeus, para a Babilônia.
Agora aqui vamos para a terceira informação sobre o profeta Naum. Ele profetizou a queda de Tebas pelas mãos dos assírios. E essa queda, a queda dessa cidade, ocorreu em 663 a.C. A sua profecia está registrada no seu próprio livro, que leva o seu nome, Naum. No capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, mas eu vou ler apenas o versículo de número 8. Está escrito o seguinte: por acaso você é melhor que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas, o seu muro. Quanto a esse personagem aqui, o profeta Naum, existem calorosos debates entre os eruditos e os estudiosos do assunto. Alguns vão questionar se realmente Naum viveu no meio, ou melhor, no mesmo período que o profeta Daniel, porque as provas que nós temos não são aquelas provas que resolvem todas as dúvidas, elas são passíveis de serem contestadas. Vamos aqui para o quinto personagem, que também é um profeta, o profeta Abacuque. Quanto a esse profeta aqui também, existem discussões se de fato ele viveu nos dias do profeta Daniel. Isso porque, primeiramente, eu vou te falar que ele profetizou, ele atuou no seu ministério profético por volta de 620 a 612 antes de Cristo. Mas o que faltam são provas mais eficazes. E o que nós temos aqui, o que eu tenho aqui para você é o seguinte: ele profetizou a chegada dos babilônios. No seu livro, que leva o seu nome, Abacuque, capítulo 1, versículo 6, nós temos o seguinte texto: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para se apoderar de moradias que não lhe pertencem. Segundo os estudiosos, o verbo utilizado aqui no original, ele traz uma ideia de que o que o profeta está relatando é algo que está muito próximo. E por causa disso, os estudiosos que defendem que Abacuque foi um contemporâneo do profeta Daniel, eles vão afirmar que ele viveu sim nos dias desse famoso e conhecido profeta. Então, recapitulando aqui, eu vou falar mais uma vez o nome dos 5 profetas contemporâneos do profeta Daniel: Ezequiel, Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque. E conforme eu já falei no início do vídeo, você pode encontrar outros personagens bíblicos que também viveram nos dias do profeta Daniel. Caso você não saiba ou seja novo por aqui, eu tenho uma playlist, uma nova playlist aqui no canal, que hoje, na data em que estou gravando esse vídeo, essa playlist contém apenas um vídeo, onde eu falo sobre o nome do profeta Daniel. E o nome dessa playlist é Estudos sobre o profeta Daniel. Portanto, esse vídeo que estou gravando agora, ele é o segundo vídeo que estou gravando para colocar nessa playlist. 5 profetas contemporâneos de Daniel. E caso você tenha interesse sobre o assunto do Espírito Santo, eu também comecei uma nova playlist que já está com 3 vídeos. Ela se chama Estudos sobre o Espírito Santo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que gostam de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de ativar os sininhos para não perderem novos vídeos. Caso você esteja vendo esse vídeo em outra plataforma fora do YouTube e tenha interesse, corra lá no YouTube e se inscreva no canal A Porta Estreita. Muito obrigado por mais uma visita, até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.